Olá, pessoal. Esse é o Vozes da Estação, o podcast da Estação da Lapa, que conversa com você. Nós estamos tanto no TikTok como no Instagram. Vozes da Estação. Vai lá, acompanha, se inscreve, curte, compartilha e conversa sobre importantes assuntos contemporâneos dessa multidão de gente que passa pela Estação da Lapa, inclusive, mais de 400 mil pessoas diariamente. Então, hoje nós teremos uma edição especial do Vozes da Estação. E eu fui convidado pelo meu amigo e chefe para participar como entrevistador. Então, pela primeira vez, eu estou aqui como entrevistador. Eu sou Ney Campelo, professor, educador, poeta, escritor. Recentemente lancei um livro e já estive aqui, inclusive, conversando sobre ele. Mas hoje nós resolvemos trazer alguém que tem uma história de vida e uma produção enquanto educadora, enquanto pedagoga, artista plástica, e que tem uma novidade ainda mais interessante para a gente, que é o lançamento do seu livro. Nós estamos aqui hoje com Marilene Robato. Olha, esse nome, só ao falar, todo mundo identifica, porque você é de uma família de artistas e você é também uma artista nata. Marilene, um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, né? Nesse momento, nesse dia, nessa manhã. E estamos aqui para trocar figurinhas. Isso. Nós vamos fazer um bate-papo descontraído. O ideal é que tivesse aqui uma rosca de marguerita, mas hoje a gente vai dispensar ela e vamos bater um papo com água mesmo, uma aguinha aqui, mineral. A água é bom, faz bem à saúde. Eu vou falar um pouco aqui, de alguns dados que me chegaram sobre Marilene Robato. Marilene, ela é artista plástica e pedagoga baiana, formada pela Universidade Federal da Bahia e pela Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, a FESP. O seu mestrado é em Sociedade e Desenvolvimento foi na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Portugal, Lisboa, né? E doutorado em Educação pela Universidade Del Mar, no Chile. Marilene tem vasta experiência em educação, atua como professora, coordenadora pedagógica em Vitória da Conquista, além de ter desempenhado cargos administrativos na Universidade Estadual do Sudoeste Baiano, na UESB, né? E também contribuiu como consultora pedagógica, como coordenando programas educacionais em diversos municípios baianos. Portanto, uma profissional, um ser humano destacado, muito especial. Mas eu quero conversar com você, não começando pelo livro. Vamos deixar o livro como uma surpresinha para o meio final do nosso bate-papo. E vamos falar um pouquinho de você. Eu queria que falasse de Marilene por Marilene. Esquece tudo aquilo que eu falei, porque aqui são os personagens que a gente acaba construindo ao longo da vida, não é? Na nossa história, no nosso itinerário. Quem é Marilene Robato por Marilene Robato? Olha, esse uso do verbo ser, quem é difícil, às vezes, a gente corresponder às exigências desse né? Mas, tomando assim a sua pergunta, Marilene Robato tem 86 anos, então já começa mais gozado. Sobre essa idade, eu sempre uso uma brincadeira, porque Van Gogh cortou a orelha, né? E ele, para dar amada, mas no seu autorretrato, ele o fez retratando a orelha diferente, né? Resultado, eu pensando nisso, e disse, por que Van Gogh trocou a orelha? E eu também não posso trocar a minha dezena 8. Então, botei na frente do espelho e, ao invés de 86, eu leio 68. É uma questão de ótica, é uma questão de ciência. Ninguém pode dizer que eu estou mentindo, porque eu honro a minha palavra. Então, eu tenho 68 anos, segundo a ótica, ou seja, 68 anos espelhados. Então,
Comecemos por aí, não é? Brincadeiras à parte, Ney. Não, isso eu gostei, porque Gostou? eu quero anunciar a todos que estão nos acompanhando que minha amiga Marilene, essa extraordinária figura, tem 68 anos espelhados. E eu tenho 56. Pronto. Então, anotem aí as nossas idades. Tá. Continue. Bem, eu sou de Alagoinhas, baiana, mãe de 3 filhos, professora, educadora, artista plástica. E agora tive a audácia de escrever esse livro, depois de aposentada, não sei quantos anos, mas eu recebi um estímulo de uma pessoa que eu não posso deixar de falar, de Lícia Beltrão, que ao ler a apresentação desse livro, que estava nas teclas enferrujadas de um computador, porque eu já tinha decidido não concluir, né? Então, ela, lendo a apresentação, ela se empolgou, se apaixonou e me obrigou, entre aspas, a concluir. Foi um desafio, né? Porque eu, incrédula, não dava nenhuma importância a ele, mas depois foi ratificado, inclusive, por Galef, professor Galef, Sou Dante Galef. Dante Galef, como extraordinário. Agora, foi ele que disse, se não for, é ele o responsável. Mas voltando a Marilene, ela sempre perseguiu, né, objetivos que era, como educadora, como professora, ensinar mediante as coisas simples, as coisas sutis, porque são delas que emergem realmente a verdade, né? E eu me formei em 55 em professora, naquela época em que não é? 55, professora era a carreira da mulher, então eu estava muito bem contextualizada em 55. E era uma carreira socialmente reconhecida. Reconhecida, né? Nas cidades interioranas, o padre, o delegado e a professora. Olha, né? que interessante. Tanto assim que ser marido de professora era um status. Né? Mas naquele tempo eu tinha 17 anos e não tinha casado não ainda. Tinha casado. Pois bem, Marilene trabalha em educação desde aquela época e depois me formei em Belas Artes pela UFBA e posteriormente eu fui para o interior, para Vitória da Conquista, sou egressa da UESB, né? Sim. Mas lá na UESB eu trabalhava com didática, porque posteriormente eu fiz pedagogia, né? Sim. Então meu ciclo isso. Trabalhava em educação, mas com percepção artística, né? Educação artística, sempre eu trabalhei também. Então, a criatividade sempre me acompanhou, né? E me aposentei como professora da UESB. Ah, ok. Marilene, veja, eu tenho uma curiosidade, porque também sou professor, como você, né? Aliás, nós temos muitas identidades. Né? Pertencimentos. Sincronicidades. Mas Humberto Maturana fala muito em pertencimentos, né? Sim, né? Sim, Maturana é uma referência, né? Então, assim, nós temos esses pertencimentos, né? Como professores, educadores, pedagogos e escritores e poetas. A minha curiosidade é como é que você fez essa ponte, que até hoje eu percebo que as escolas não valorizam a arte e a educação. Essa relação entre arte e educação não é algo que é considerado nas políticas públicas educacionais como uma matriz importante, formativa, daquilo que nós chamamos do ser humano integral. Né? Então, você fala em formar o ser humano integral, mas fica muito aqui, no cognitivo, no desenvolvimento cognitivo, naquela chamada inteligência lógico-dedutiva, etc., quando o ser humano é a expressão de muitas outras das suas dimensões.
Então, assim, como é que você fazia e o que é que você recomendaria para a escola de hoje, inclusive a escola pública, tratar a arte e a educação, né? Como tratar, como priorizar, o que é que você... Olha, E como é que Ney, você fazia? Olha, Ney, eu posso dizer que eu fui pioneira na consecução desse objetivo. Olha. Está entendendo? Porque eu, sem saber o que era interdisciplinaridade, porque naquela época não existia tal terminologia. Eu, sem saber o que é a transversalidade. Eu já trabalhava na sala de aula com esses princípios, né? Porque eu era professora em educação artística, em que o denominador comum é criatividade. E eu vi que todo professor, seja ele de qualquer ciência, ele tem de ter a criatividade para poder se expressar com seus alunos, para poder perceber. A percepção é um enxergar que sai da miopia e vê, não é? Enxerga o distante teleologicamente. Tanto assim que foi preciso que o astronauta saísse, né, para ver que a Terra era redonda, então de longe. Esse distanciamento é necessário para a gente poder enxergar melhor. E eu posso dizer a você que, como professora de arte e de educação artística, né, a criatividade me serviu como background de experiência para eu ser uma boa, quiçá muito boa, professora de didática na universidade. Olha que Tanto assim que eu trouxe mecanismos, técnicas da educação artística para a sala de aula em didática. Olha que coisa interessante. Inclusive, futuramente vai ser moto da nossa conversa, porque aqui essa capa representa o Canto de Saber Releituras, é produto justamente de uma peraltice, de uma coragem que eu trouxe da sala de aula de uma escolinha que eu tive, uma escolinha da pré-escola, que eu tive a audácia de trazer o cantinho de saber daquela escolinha para dentro da Universidade do Sudoeste, da Bahia, a Wesley. Opa! Né? Então, para você ver, mas graças a quê? A criatividade. Criatividade. Ou seja, essa é a sua, digamos assim, é a sua fala, a sua exortação para a escola pública hoje, né? Exato. Trazer a criatividade. A criatividade, né? deve ser o denominador comum e trabalhar de maneira transversal. Perfeito. Porque os conteúdos da arte não devem ser estanques, dicotômicos, compartimentalizados. Perfeito. Eles devem fluir, né, de maneira transversal. É essa a minha proposta. Inundando todos os conteúdos formativos. Né? Entendeu? Então, aqui mesmo nós estamos conversando de maneira transversal. O nosso objetivo estamos falando de arte, né? E é preciso o entendimento que a arte, o que é você resolver problemas, é usar da melhor forma possível. E essa melhor forma possível só se pode através da criatividade, porque a iluminação, né? O estrelato da iluminação é a última etapa da criação. Opa, repete isso aí. Eu adorei, peraí, repete isso. Saiu, já me esqueci. Estrelato, já esqueci. O estrelato, como é? O gato comeu. O gato comeu. Olha, nós vamos recuperar, viu, essa frase, porque achei ela icônica. Vou usar uma mesóclise, dar-lhe-ei. Dar-lhe-ei. Mas olha, já que você falou do livro, vamos falar dele, tá certo? Tá bem, tá certo. Antes disso, Vozes da Estação, podcast Vozes da Estação, que está no TikTok, no Instagram. Sigam lá, já falei. Acompanhem, compartilhem, comentem, porque vai ganhando mais força. Nós estamos numa sala de aula com a extraordinária professora
num ambiente Nem tanto, com mais de nem 400 mil alunos que circulam diariamente por aqui. Mas nem né? tanto. Mas é assim, uma grande profissional. Eu já lhe conhecia, não pessoalmente. Tive a honra e o prazer de ter sua presença no lançamento do meu livro e certamente estarei no lançamento do seu. Fazer uma dádiva. Né? Porque, para mim, é um aprendizado e é uma troca, não é? Então, assim, hoje o Voz da Estação convidou Marilene porque ela vai lançar brevemente um livro que é uma expressão da vida dela. No dia né? 21 agora, de novembro. 21 de novembro. Dia 21 de novembro, me diga logo, 21 de novembro, que horas e aonde? Bom, será no dia 21 de novembro, às 19 horas, no Salão Rubi do Hotel Wish da Bahia, ali vizinho ao Campo Grande. Vizinho ao Campo Grande, no Salão Rubi, essa pedra preciosa, então serão 2 pedras preciosas, Vixe, o nome do salão e o livro Canto do Saber. Olha o livro aqui. Saber. Saber. Canto de Saber, Releituras, tá vendo? Mostrar ele aqui. Canto de Saber, Releituras, Marilene Robato, dia 21 de novembro, no Wish. No Wish, né? Hotel da Bahia. Hotel da Bahia, tá certo? Salão Rubi. Rubi. Às 19 horas. Às 19 horas. Bom, eu quero que você fale um pouco desse livro, tá certo? Ou seja, como é que ele foi produzido? É um livro recente, de produção recente, ou é um livro que você já escreveu há muito tempo? Como é que é isso? Eu comecei já há 10 anos, eu falei com você. Mas, há 10 anos? Há 10 anos eu comecei esse livro baseado no aforismo, né, que um ser humano, né, deve plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Baseado nisso, eu comecei a escrever esse livro, mas como eu não tinha nenhum conhecimento, porque eu não sou da área de letras, eu sou da área de educação, e me achei assim impotente, sem condições de realmente escrever. Mas mesmo assim, eu comecei para colocar as ideias, não no papel, já foi um avanço, eu já colocar no computador, né? Já foi uma ação que transcendia a minha idade, né? Eu tive de tomar cursos antes, porque quando eu fiz... Outra coisa, eu fiz doutorado Educação? Não, eu fiz mestrado e doutorado depois que eu saí da universidade. Sim. Está entendendo? Eu fui mestra e doutora, porque naquele tempo não havia nenhuma exigência, mas eu, como gostaria de saber quem é Marilene, mestra e doutora, eu os fiz, esses cursos, justamente para saber realmente como é Marilene Robato, mestra e doutora. Não, continue. Pois não. Então, como eu disse a você, eu comecei há 10 anos, mas não acreditei na eficácia, na eficiência, na qualidade desse livro, e aí desisti, porque eu sou muito rígida, né? Eu gostaria de oferecer ao público algo significativo e singular. Mas depois eu conheci uma ilustre professora, Lícia Beltrão, que ela é da Universidade Federal da Bahia, pessoa douta na área. É quem faz o pós-fácil do livro, né? Ela fez o pós-fácil. Ela fez o pós-fácil, porque o pré-fácio quem redigiu foi o professor Dante Galef. Né? Ela fez o pós-fácil também. Foi ela, graças a ela. Então, a ela, Alicia Beltrão, eu rendo homenagem porque graças a ela eu estou aqui hoje, justamente por causa de Lícia Beltrão, porque falar do livro Canto de Saber, Releituras é falar de Lícia Beltrão. Ela foi a catapulta, ela foi a pedra angular, foi o estímulo para que eu pudesse fazer. Não é? Mas do que trata o Canto de Saber?
são fragmentos da minha vida, não é? São momentos, eventos que ocorreram, então não é um livro de ficção. Não é ficção. Não é ficção. É um livro memorialista. Perfeito. Não é? Traz fragmentos de minha vida, não tem um eixo vertebrador de cronologia, eu uso da metodologia rizomática. Então, uma mulher dos anos 30, uma professora dos anos 30, aliás, professora dos anos já de 50. Mas acontece que eu, professora, pessoa dos anos 30, então eu fui formada pelos ecos do trívio e do quadrívio, né? Passei pela lógica cartesiana, dicotômica, arbórea, e aí chegando até a lógica rizomática, que é a que eu uso realmente. Então, você sabe, o rizoma é uno, é como se fosse tubérculo. De repente, a gente pensa que é uma planta, mas traz a multiplicidade em si. Né? Então, esse rizoma está aqui no meu livro. Então, são tubérculos, né, multireferenciais que... nos quais, ou dos quais eu narrei. Agora, foi aí que eu perguntei a mim mesma, o leitor vai querer saber episódios da minha vida? Para quê? Foi aí que eu engavetei-os durante 10 anos. Quando Lícia disse que tinha algum valor, eu aí me animei e comecei, então, a pegar esses episódios e fazer releituras. E aí meu background de experiência entra em ação e eu faço correlações, uso de metáforas, fazendo justamente esse emaranhado de conhecimentos, né? E que a leitura tem... como dizer de Lícia Bertrand, astúcias. Ela me chamou de as astúcias de Marilene. As astúcias de Marilene nada mais são episódios criativos, então eu uso da criatividade para poder reler. Agora, essa releitura tem marcas indeléveis dos meus 86 anos, claro, não é isso mesmo? Claro. Então, toda releitura é ressignificação. Isso. E ressignificar... diferente. Não significa perder a essência. Exato, né? A essência ressignificar, e tem muita coisa com a pessoa resignar-se. A ressignificação é resignar-se. Parece paradoxal, porque resignar na nossa cultura, principalmente judaica, cristã, é de aceitação. Isso. Né? É de aceitação, é passividade, mas o ré, que eu trabalho com ré, e aí esse ré não é meu, é de Edgar Morin, né? Então, mas o ré não é fazer outra vez. O ré é fazer o novo de novo, não é? E é esse novo de novo que me deu a seiva vital, né? A força de ter a coragem de ressignificar, né? Perfeito. Então, perfeito. A ressignificação, o ré é outra vez, e o signe é dar novo sentido. Então, esse livro... eu pego a todos aqueles episódios, os ressignifico, dando novos sentidos. E, Ney, neste momento, você sabe das vicissitudes com as quais eu passei, que no momento a gente não vai falar, mas eu estou, nesse momento, ressignificando o meu agora. Sua própria vida, né? E este meu agora é um momento de... E o Canto de Saber é um pilar desse momento, né, que você está vivendo. Ó, eu estou curiosíssimo em ler esse livro. Mas eu quero lê-lo após o lançamento e com um autógrafo. Eu quero esse livro autografado por Marilene Robato. E eu pergunto mesmo, se eu estou muito interessado
e na expectativa dessa leitura, não é? Porque eu tenho certeza que esse seu itinerário é muito rico da vida que é sua, mas que é de todos nós, porque a sua vida também é a minha vida, porque nós somos um. É assim que eu penso a vida, nessa concepção panteísta de vida, né? Deus está em tudo, tudo está em Deus, né? Eu pergunto assim, qual a sua expectativa daquele seu leitor, que ainda não tomou contato com o livro? Como é que o seu coração bate, pulsa diferente, de saber como é que vai ser esse momento em que todos começarão a ler aquela que é, digamos, aquele que é a ressignificação, como você está dizendo, da sua existência? Agora, antes do meu leitor fazê-lo, né? Sim. Ele vai passar pelo lançamento do livro. Sim. Não seria melhor eu falar do lançamento antes dele ler? É óbvio. A pergunta, qual é a expectativa de quem vai estar lá? Mas justamente esse momento, que será no dia 21. 21 de novembro. Repete aí. 21 de novembro, às 19 horas. Eu convido você. Você é imprescindível. Você é e será imprescindível naquele momento, para juntos, nós sabemos que a sinergia só emerge do grupo. Aliás, do grupo não, de uma equipe. Porque o grupo é uma justaposição e a equipe não. É uma interatividade fenomenológica e que você fará parte, com certeza. Dia 21? No dia 21 de novembro. 21 que horário de novembro, e que local? 19 horas, às 19 horas, no Salão Uísque da Bahia, no Salão Rubi da Bahia, no Salão Rubi, no Hotel Uísque da Bahia. Uísque da Bahia, no Campo Grande. No Campo Grande, ali perto. Aquele hotel que já é uma... Tradicional, porque ele se chamava Hotel da Bahia. Hoje, chama-se Salão, Hotel Uísque da Bahia, não é? Pois é. Mas assim, falávamos assim, como é que bate em você essa expectativa de, pela primeira vez, ser lida, né, enquanto autora? Pois não. E eu diria, né, tem algo que eu conversei até com Neia, que está aqui nos acompanhando, e a gente aproveita também para fazer a referência a ela, que é uma assessora encantada pelo seu trabalho, né, sempre assim, mencionando positivamente tudo aquilo que você faz, Marilene. Mas a recíproca também é verdadeira. Também é verdadeira, né? E Neia, eu também tenho, assim, tive a honra de tê-la comigo trabalhando, foi uma colaboradora quando estive na Secretaria de Educação, e eu dizia para a Neia, olha, eu vou combinar, vou acabar revelando aqui, cometendo uma inconfidência. Senhor Neia, eu vou convidar Marilene para a gente fazer um projeto com você, daqueles escritores que estão escrevendo no entardecer. Porque isso aconteceu com Cora Coralina, com Hilda Hilst, com Maria Helena Rezende e tantas outras figuras que só foram escrever depois dos 60, 70 anos, não é? Como eu também publiquei um livro aos 65, e você agora aos 86... 68. 68 e 56, desculpem, fazendo aqui a correção. Né? Aos 56 e aos 68, né? Mas como a gente produziu isso, eu penso em a gente fazer um projeto para oferecer um pouco essa reflexão, né? O que significam esses autores que escrevem no pôr do sol, né? Haveremos de falar sobre isso, haveremos, né? Mesmo porque você mencionou, você é bruxo? Você ainda não leu meu livro. Não, mas não a li. propósito, o meu livro, ele traz uma novidade. Será surpresa, ou melhor, eu gostaria que fosse surpresa, mas a instigação de Ney me faz dizer que neste livro, antecedendo cada capítulo, tem uma ilustração, feita também por mim. Pois não é? não. Então, essas ilustrações, que seria até interessante depois, se possível, mostrar, porque traz no livro, mas a resolução não está tão boa quanto a que eu vou presentear ao meu leitor, né? Então, falando de escritoras assim mais
já no ocaso, no crepúsculo vespertino, eu tenho um capítulo que diz: sem experiência não há ressignificação. Olha os pertencimentos. Você não conhece o livro. Não. E me faz essa pergunta, Perfeito. não é? Sem experiência não há ressignificação. Foi o capítulo que mais me deu, assim, não foi trabalho, mas eu demorei de conceber, porque cada capítulo, cada imagem fala do capítulo subsequente, né? E esse capítulo, cujo nome é Sem Experiência Não Há Ressignificação, eu demorei um pouquinho, mas depois eu recebi ecos daquele falar, daquele aforisma, daqueles versos, sei lá, ele diz assim: a coruja de Minerva só abre as asas ao entardecer. Uau, que coisa linda! A coruja de Minerva só abre as asas ao entardecer. Então, a imagem, né, que eu coloco, que sou eu, uma coruja que só abre as asas ao entardecer. Então, a sabedoria, para ressignificar, precisa de sabedoria, precisa justamente ser coruja, porque para poder abrir as suas asas ao entardecer. Então, olha as pertinências. Muita pertinência. Aliás, você me inspirou aqui com tanta coisa bonita que disse. Aliás, você fala muito bem e fala com um encanto particular, porque as palavras elas precisam estar recheadas de sentimento. E aquilo que você fala está sempre preenchido de bons sentimentos. Eu percebo isso em você. É a sabedoria. Aliás, a coruja é o símbolo, né? É representativo da sabedoria, né? E você falou do crepúsculo, né? Quer dizer, a gente pode pensar aí, Neia, que está nos acompanhando, no crepúsculo das letras, né? No crepúsculo, né? Depois a gente vai conversar amarra, sobre isso, porque eu já estou encantado com essa ideia. Agora, só poder fazer alguma coisa com você, já para mim já seria encantador, né? Agora, Ney, a propósito, essas emoções, não é? Eu estou convidando aos meus leitores, aos meus futuros leitores, né, para justamente virem nesse dia, para juntamente fazermos uma equipe, não é? Porque o grupo não tem sinergia. O meu objetivo é que emanasse realmente, que emergisse, é outra categoria que eu trabalho muito, a emergência, porque a emergência é o aparecimento do novo, e é físico. O termo não é sim nem não, emerge talvez, então emerge as possibilidades, e possibilidades é justamente a emergência entre coisas que eram antigamente dicotômicas. Pois bem, nesse momento haverá, além da noite de autógrafos, que é óbvio, mas haverá a palavra do Jefferson Beltrão, que vai incomodar, não é? Sim. O senhor Jefferson Beltrão. Haverá uma fala. A artista Tina Tudy dará voz a mim, e numa bricolagem ela unirá prosa a verso aos versos, também os versos são meus, são seus, né? E haverá assim também uma homenagem a Luciano Robato, meu filho, designer da capa, e também ele foi o criador do nome, Cantos de Saber, inclusive que é Cantos de Saber, porque seria muita prepotência nossa dizer Canto do Saber. Então, é o Canto de Saber, porque traz ambiguidade, pode ser canto, um cantinho, pode ser o locus e pode ser também o canto, né? Sim. Que eu espero que seja realmente o canto que ecoe
coisas boas, coisas do bem, coisas criativas e que instigue o leitor a ser um coadjuvante, não é? Nessa nossa senda do aprender com o simples, porque meu objetivo, meu intento é mostrar que a aprendizagem não é algo complexa no sentido de difícil, mas é complexa no sentido de Edgar Morin. Coisa é um fazer junto. Complexidade, segundo Morin, é um operar em conjunto, não é um conjunto. Então, realmente, nós todos juntos haveremos de aprender, né, com o canto de saber. Uma curiosidade, por que esse Ezinho maiúsculo no de saber? Não, esse Ezinho maiúsculo é questão da profissional do que design. fez, né, do design. No caso, quem fez foi Luciano. Luciano. E que será homenageado. Será homenageado, é isso que eu gostaria de dizer, porque ele, enquanto design, ele está sendo partindo daquilo que ele fez. Perfeito. Então, é nessa sintonia que nós haveremos de homenageá-lo pelo fato dele ter sido o designer. E outra coisa, ele, sem querer, ele teve a proeza e a sua expertise, olha aí, a criatividade, porque mediante a criatividade aparecem coisas que a gente não planejou, né? Uhum. Luciano, ele me obrigou, enquanto filho, mas me obrigou de uma maneira assim, bem incisiva, para eu fazer as ilustrações. Embora artista plástica, eu não tenho, acho eu, habilidade para fazer ilustrações. Só que ele, insistentemente, me fez fazer as ilustrações essas que o professor José Carlos, da Quarteto, ele chamou de preciosas, né? Então, eu aceitei, né, o desafio, a terminologia, mas, voltando à questão de Luciano, ele, sem saber, fez do Canto de Saber um livro, além de memorialista, multimodal. Porque tem a literatura sob forma de prosa, de verso, e uma linguagem também não visual, ou não literária. Não literária. Então, a imagem. E tem um sinão muito interessante. Em cada imagem que vai ser exposta, não é, sob forma de galeria, tem um QR Code. Eu aproveito esse momento de dizer que essa ideia partiu de Neia, né? E Luciano acatou imediatamente. Agora, o espectador, o leitor, vai se apropriar mediante o QR Code, dessa imagem e levar para casa para fazer o que ele quiser, não é? Então, dizem que as imagens estão sendo obras de arte, né? Você vai lá constatar. Pronto. Como nós estamos entrando já na fase final desse bate-papo gostoso, criativo, rico de pessoa, rico de ser, né? Eu queria que a gente concluísse, primeiro, lembrando da programação. A programação do dia 21, lá no Hotel Wish Bahia, às 19 horas, Salão Rubi. Ela vai constar de sessão de autógrafos, não é? De uma apresentação do Jefferson Beltrão, de uma participação da minha queridíssima amiga e atriz e artista Tina Tucci, que esteve na sua... Imagino até que de lá você tenha feito esses contatos, ou foi antes não, já? Tina Tucci. Mas já foi antes. Foi. Então ela já sabia que faria parte do seu livro. Seria minha nora. Olha aí.
Então, Tina vai estar também com você, né? E essa homenagem a Luciano Robato. Regado filho, por um um buffet, né? Um coquetel. Um coquetel. Então, todo mundo convidado para isso. E eu queria que a gente encerrasse, ao invés de encerrar apenas, vamos lá, boa tarde, bom dia, etc., que você lesse aqui do seu livro, escolhesse um pequeno trecho, né? Ou seu, ou do prefácio, ou do pós-fácio, o que fique à vontade. Mas um trecho que pudesse, de alguma maneira, sintetizar esse universo de segredos e belezas que você, leitor, vai ter a oportunidade de conhecer a partir do dia 21. Então, estamos esperando por você lá, mas ouçam Marilene Robato. Repare bem, se eu for ler o prefácio, só tem sentido se for inteiro, né? Ok. Porque é relativamente grande. Eu poderia dizer aqui a epígrafe, né? A epígrafe, pode ser. Atenção, hein? Repare bem. Naquela câmera, ó. Procuro despir-me do que aprendi. Isto é a coruja no crepúsculo vespertino. Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de me lembrar que me ensinaram. Opa. E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. E assim escrevo, ora bem, ora mal, ora acertando com o que eu quero dizer, mas ora errando, caindo aqui, levantando acolá, mas indo sempre no meu caminho. Oh, eu quero aplaudir. Alberto Caeiro. Eu quero aplaudir. A epígrafe do meu livro que retrata realmente. Eu gostaria de ler o pós-fácio ou o prefácio, mas iria demorar. Então, Alberto Caeiro me falou. Heterônimo de Fernando Pessoa. De Fernando Pessoa. Gente, olha bem, tivemos esse episódio especialíssimo com Marilene Robato, essa coruja de asas imensas que já voou bastante e quer nos ajudar também a ensinar a voar. Para isso, preciso contar com você. Divulgue, compartilhe. Lembrem, no dia 21, temos um grande universo de belezas para ser conhecido pela sociedade baiana e soteropolitana, que é o Canto de Saber, releituras de Marilene Robato. A gente está te esperando lá. Mas você não vai falar nada sobre você, Ney? Não precisa. Gente, você mas eu falou de mim. Eu venho aqui também lhe ouvir. Você já falou de mim. Você já falou de mim, porque tanta coisa que você falou calou fundo na minha condição, tanto de ser humano, quanto de poeta, quanto de escritor, porque eu, de fato, também vivo e vivi situações que são parecidas com as que você relatou. Certamente nós teremos novos podcasts. Você voltará aqui ao Vozes da Estação. Que bom, estarei às horas. E a gente vai bater outros papos, né? Mas agora o foco é Marilene Robato, o foco é essa beleza de livro que vai ser lançada no dia de 21. Portanto, você, internauta que acompanha o Vozes da Estação, esperamos você lá, hein? Estamos juntos. Obrigado, Marilene, por sua presença, por sua participação e por esse bate-papo gostoso. Ganhei meu dia. Um dia mais leve, não é? Um dia que eu vou, ao anoitecer, lembrar das suas asas e elas haverão de fazer sombra também para as minhas angústias, para as minhas aflições. Um beijo, Marilene. Muito obrigada, mas você se esquece que existem 2 crepúsculos e você poderá me ajudar no crepúsculo matutino. Então vamos lá. Tchau, gente. Obrigada. Espero você. Esperamos você lá.